Governabilidade são condições políticas. Governador encaminhou uma mensagem de lei para a Assembleia. Foi rejeitada a mensagem dele. Não foi transformada, não foi editada em lei. Gente, então não tem condições do que políticas de administrar. Não tem maioria no Congresso Nacional. Não tem governabilidade. Então, governança e governabilidade é uma dica para vocês. Dica número 20. Dica número 20 para vocês. Ok? Legal? Ótimo. Dica 21. Administração financeira e orçamentária. Plano plurianual. O plano plurianual, ele é um plano o quê? Plano estratégico. Não é isso, gente? Então a dica, você tem que saber que esse cara é de 4 anos, tá? Tem que saber que esse cara é de 4 anos. Então, olha, eu vou escrever aqui, precisa anotar, gente. Por favor, pelo amor de Deus, façam a leitura do artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias, parágrafo 2º, gente, pelo amor de Deus. Faça a leitura, por quê? Porque este ano 2011 é um ano que a Constituição disse que nós temos que construir o PPA para os próximos 4 anos, gente. Então isso aqui, ó, é moda. A banca FCC costuma cobrar fatos do dia a dia. Tá? Então você tem que ler, gente, ler esse parágrafo aqui, ó. Tem que ler. Eu vou ter aula mais, você vai ter que ler, ó, principalmente o inciso 1. Por favor, gente, façam isso para o bem da sua aprovação. Plano plurianual. Tudo bem, professor, tudo bem. O que é essa dica de estudo do PPA? Simples. Tá aqui, ó, ler, estudar, saber o artigo 65, parágrafo 1º. Por quê? Porque o PPA foi previsto pela Constituição Federal e lá tem um conceito. Tem que saber o quê? A lei que instituiu o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas relativos à de duração continuada. Vai ter que decorar. Só isso, só. Um pontinho. O pontinho te coloca lá em cima, na crista da onda. Tá? Dica 22. LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Gente, o PPA, ele faz o quê? Define o quê? Diretrizes, objetivos e metas. Não é isso? A LDO vai definir o quê? Ó, as metas e prioridades. A FCC gosta de falar que a LDO vai definir diretrizes. Tá errado. Quem define diretrizes, quem que é? PPA. Diretrizes, objetivos e metas. Então ele vai tentar confundir o aluno nos dois itens. Tá ok, ótimo. Então vamos ler o artigo 65 da LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício subsequente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras de fomento. Bacana? 10. Então isso que vem a ser o quê? A LDO. Gente, eu vou falar para vocês. Então isso aqui, a LDO, dica constitucional. Mas tem outra dica quente sobre a LDO. Gente, papo reto com vocês. Esse assunto tudo despenca na prova. Deve cair. 90% das questões desse assunto, de todas as bancas, FCC, ESAF, Fundação Carlos Chagas, 90%, gente, é Ctrl+C, lá, lembra, Ctrl+C do computadorzinho, Ctrl+V, copiar e colar, da Rony, do artiguinho 4º, gente, da LRF, da Lei Complementar 101. Dica para vocês, 5 leituras. 5 leituras do artigo 4º, gente, por favor. 5. De cabo a rabo. Não pula nenhuma linha, nenhuma palavra, nenhuma vírgula. Leitura, essa é a dica 23ª para vocês.
5 vezes ler o artiguinho 4º, porque o artiguinho 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vai regulamentar novas regras da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Gente, a questão é batata, a gente pode ter certeza disso, ok? 10, deixa eu apagar aqui o quadro. Então essa aí é a questão, dica número 23, né? 23, né? Olha aqui. Artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição, aquele que já fizemos a leitura, da dica 22. E disporá também a equilíbrio entre receitas e despesas. B. Critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 deste artigo. E no artigo 9º, no inciso 2 e parágrafo 1º do artigo 31. E normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com os recursos do orçamento. Gente, isso aqui cai demais. Essa linha E cai. Porque o aluno leigo nunca vai saber que na LDO vai ter normas relativas ao controle de custos. Vai. Por que vai? Porque a LRF disse que vai ter. Ponto final. Você não quer passar no concurso? F. Demais condições e exigências para a transferência de recursos de entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º do artigo 4º, esse que é para ler. Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais. Cai muito. Não só metas fiscais, como de riscos fiscais, que é o parágrafo 4º. Que serão estabelecidas metas anuais, valores correntes e constantes relativas às receitas, despesas, resultado nominal, primário e montante da dívida pública para o exercício que se referirem e para o 2 seguintes. Eu já vi prova falar que é 3, falar que é 1, falar que é 4. É do exercício e mais 2, o de metas fiscais. Metas fiscais. Terceiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá o anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos, contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas. Gente, na prova ele colocou, numa prova do ano passado, ele trocou passivo pelo ativo. Ativo. E não é ativo, é o que? Passivo. Passivo. 24ª dica. Professor. É qual que é? A Lei Orçamentária Anual, chamada de LOA. Gente, da LOA. A LOA, lembra do artigo 4º que é da LDO? Você vai ter que ler o artigo 5º. Tá? O artigo 5º do potencial da LRF, que ele complementar 101. Artigo 5º, leitura obrigatória para vocês. Papo reto. Não quero te enganar. A dica 23 é muito mais quente que a dica 24. A possibilidade de cair o artigo 4º é muito maior que o artigo 5º, mas pode cair também. É uma dica que eu estou passando para vocês, para a sua finalização de estudo. Então, o artigo 5º ele vai tratar o quê? Sobre a L da LOA, né? Lei Orçamentária Anual. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, e com as normas desta lei complementar, conterá o anexo demonstrativo de compatibilidade e programação de orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento que se trata, ok? O metas fiscais. Então isso aqui é o que? Você tem que fazer a leitura, achei o 5º. Não adianta, não vou fazer a leitura para vocês. Última dica. GES Pública. GES Pública, né? O programa de GES Pública e da desburocratização. Gente, olha só, instrumento de 1000 pontos. Vai lá, ó. planejamento.gov.br, baixa o instrumento aqui e dá uma folheada nele que deve cair alguma questão. Desse assunto eu pontuei aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, gente, o modelo de excelência de gestão pública, nós temos essa representação gráfica, onde você tem os princípios constitucionais. Quais são esses princípios? São 5, que é legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. E nós temos aqui os fundamentos. Cada fundamento desse vem a ser o que? Um pilar de sua casa, que segura o seu teto. O teto é o seu sonho de consumo. O teto é aquilo que você deseja. Então, o modelo de excelência de gestão pública, o que é? O modelo de gestão pública. Então, tem que saber quais são o quê? Esses fundamentos que pode cair.
Professor, quais são esses fundamentos? Está aqui, crianças, olha aqui, cultura da inovação é um fundamento, desenvolvimento de parcerias é outro fundamento, geração de valor, outro fundamento, gestão participativa, foco no cidadão e na sociedade, responsabilidade social, visão de futuro, gestão baseada em processos de informações, aprendizado organizacional, liderança e constância de propósito, comprometimento com as pessoas, controle social e pensamento sistêmico. Isso é o quê? Os fundamentos. E esse modelo de gestão pública está baseado nesse modelo de excelência, né, em 8 blocos, né? Bloco liderança, bloco cidadãos, estratégia de planos, sociedade, informações e conhecimento, pessoas, processos e resultado. Gente, olha, pode cair essa figura na prova de vocês. Você vai marcar o quê? GES pública, ponto, bingo, ponto, acabou. Resolveu a questão, acertou o pontinho. Legal? Opa, gente, muito obrigado por terem acompanhado essa aula, chegou até o fim, acompanhou essa aula. Boa sorte para a prova, muito boa sorte, gente. Ó, faça com bastante tranquilidade, não entre nas pegadinhas das provas da banca examinadora. E boa sorte mesmo, do fundo do coração, tá? Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.